Muitas vezes a gente vê pessoas que querem começar uma obra e a única coisa que fazem é chamar um pedreiro, pedir o orçamento e já iniciar a execução. E aí a obra vai começar, no meio do processo a pessoa já vê que o prazo que ele passou já estourou e o orçamento que ele passou também já está totalmente furado. Mas se você não sabe como prevenir isso, eu vou te dar a solução agora, que é você fazer o planejamento da sua obra. Se você não sabe o que é isso, fica comigo nesse vídeo agora que eu vou te explicar tudo o que você precisa fazer antes da sua obra começar. Olá, eu sou o Fernando Bento e seja bem-vindo ao canal da Bosi Bento, aqui onde a gente fala sobre arquitetura, decoração, obras e manutenção. E antes de começar esse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. Como eu falei antes, muitas pessoas quando vão começar uma obra, elas simplesmente chamam um pedreiro, que às vezes é uma indicação ou já é de confiança, e pede o preço da mão de obra dele, simplesmente mostrando ali em loco o que tem que ser feito, o que a pessoa quer fazer, né? E ainda tem a coragem de perguntar para o profissional quanto que ele acha que vai gastar de material para executar aquela obra. E acabam se prendendo a esse preço e também ao prazo que ele dá. E quando a pessoa fica com aquilo na cabeça, ela acha que vai gastar aquele valor e também vai durar aquele tempo. Mas o que a maioria das vezes acontece quando é feito dessa forma é que você tem um prazo e um custo furado. No meio da obra o dinheiro já ultrapassou o seu limite, a obra já passou do tempo que você tinha planejado e tudo dá errado. E é por isso que a gente fala da importância do planejamento de uma obra, que ele deve ser feito antes da obra começar e por um profissional. Não adianta deixar o planejamento na mão de quem não tem conhecimento técnico e não sabe o que precisa para executar aquela obra. Então, antes de você começar a sua obra, quando estiver pensando já em executar, contrate um profissional para fazer esse planejamento, que aí sim você vai saber exatamente qual vai ser o tempo da sua obra e quanto que ela vai custar para você. E para isso acontecer, existem alguns documentos que precisam ser produzidos e também é necessário algumas visitas na obra para a gente analisar algumas nuances e alguns pontos críticos que essa obra pode ter, principalmente se for uma reforma. E a primeira coisa que a gente precisa ter em mãos é o projeto daquela obra. Se você tem um projeto que é uma construção, a gente precisa, além do projeto arquitetônico, que é o que vai dizer todas as dimensões, o layout, tudo que vai conter dentro daquela obra, assim como a gente precisa dos projetos complementares, que vai dizer o dimensionamento correto da estrutura, das instalações hidráulicas e instalações elétricas, e outros tipos de instalações que também podem ter naquela execução. Com o projeto em mãos, é possível o profissional, seja um engenheiro civil, seja alguém que esteja à frente daquela sua obra, ele consegue ver todos os serviços que vão ser executados e consegue levar em loco todos os profissionais de áreas diferentes, né? Ou seja, ele não leva só o pedreiro, ele vai levar equipes especializadas naquela obra para que sejam feitos os orçamentos reais. E com isso também é possível discutir os pontos críticos daquela obra. Por exemplo, se você tem uma reforma e você vai demolir uma parede, até que ponto aquela parede vai ser demolida, aonde que ela vai precisar de um acabamento extra, aonde que você vai ter que refazer um reboco, aonde que vai ter que ser refeito um contrapiso. São esses detalhes que às vezes você não encontra no projeto, mas que você olhando na obra você vai identificar. E essa é a dificuldade quando você não tem um profissional por trás. Porque você simplesmente vai levar uma pessoa, um profissional liberal na sua obra e vai falar: eu quero reformar a minha casa, mas você não diz o que você quer fazer, se você quer rebaixar o piso, se você quer fazer uma área mais alta, se você quer colocar um piso sobre piso, nada disso. Ele simplesmente vai considerar o que for mais fácil para ele. E no meio daquele processo, tudo que você for pedindo, que era o que você imaginava, ele não vai ter considerado no preço. E aí aquele valor da mão de obra só vai aumentando. Então, depois de ter o projeto em mãos e ir até a obra para fazer essas análises críticas, para identificar exatamente o que tem que ser feito, a gente faz uma lista com todos esses serviços. Então, a gente vai destrinchar esse projeto em uma lista de serviços com tudo que tem que ser executado naquela obra, desde a primeira demolição até os mínimos acabamentos, para a gente ter ali exatamente tudo o que precisa para que ela seja finalizada. Nós vamos dividir os serviços nessas partes para que cada equipe cuide da sua. Então vamos ter os serviços de demolição, vamos ter os serviços de estrutura, os serviços de alvenarias, os serviços de instalações.
todos eles separadamente dessa forma, para a gente ter inclusive equipes diferentes e especializadas para tomar conta de cada uma delas. Com essa lista de serviços totalmente preenchida ali, né, inclusive com quantidades que é interessante a gente saber, aí sim a gente consegue partir para um orçamento executivo. O que é esse orçamento executivo? É onde a gente vai pegar todas as informações de valores de mão de obra que as equipes especializadas passaram para a gente, depois de ter feito toda aquela análise de acordo com aquela lista de serviços que a gente fez juntos, né? Identificando ali todos os pontos críticos daquela obra. E juntamente com isso, agora a gente vai orçar todos os materiais que vão ser utilizados. E esses orçamentos são feitos com base em preços reais. Então a gente realmente vai ligar nas lojas, vamos ver quanto que está saindo aquele material na praça naquele momento, para a gente ter um valor muito próximo do real. A gente pega valores sem desconto, pegamos os valores do mercado, para que a gente consiga ter realmente um valor muito próximo do real quando a gente monta esse orçamento. Depois de fazer então toda essa orçamentação dos materiais e pegar todas as mãos de obras, né, os preços das mãos de obra, aí sim a gente consegue montar uma planilha completa com tudo isso, onde a gente vai ter o preço individual de cada etapa daquela obra e quanto que vai custar cada parte dela. Quanto que vai custar o material, quanto que vai custar a mão de obra, se vamos ter que alugar equipamentos, tudo isso para a gente ter realmente um preço muito próximo do real e assim você não vai ter surpresas lá na frente com os serviços que vão ser adicionados. Depois do orçamento pronto, a gente vai pegar também o prazo que esses profissionais passaram para você. E em cima desses prazos, que também são reais, que eles estão dando o prazo deles, né, para fazer aquela execução, a gente consegue montar um cronograma de prazos, né, ou seja, quanto tempo aquela obra vai durar de fato, e também é feito um cronograma de desembolso. O que é isso? É um cronograma que você vai saber quando que cada etapa daquela obra vai sair para você e em cada momento. Então pode ser que no primeiro mês de obra, por exemplo, você tenha ali um custo mais baixo, mas talvez no mês em que você vai ter a instalação dos acabamentos, como porcelanato, tudo isso, o valor vai ser elevado, porque você vai ter um custo maior com mão de obra e com material. E assim você consegue se planejar durante todo o tempo daquela obra, sem vir aquele susto, né? Do pedreiro chegar para você e falar, não, dona, esse mês a gente vai receber tanto porque a gente trabalhou isso. E você não tem nem ideia de que precisava ter aquele dinheiro em mãos. E como eu falei no início, tudo isso tem que ser elaborado por um especialista, porque ele que vai ser o responsável para analisar se aqueles valores estão dentro do comum, né? Porque também existe ali uma grande diferença, às vezes, de mão de obra entre um profissional e outro. Então isso tem que ser balizado. Também é analisada a capacidade técnica de cada profissional, porque assim como o preço, pode ser que o mais barato não seja o melhor. E aí você vai pagar barato em uma mão de obra que vai te dar problema e lá na frente você vai ter que gastar aquele valor novamente para que o serviço seja refeito. Então às vezes compensa com essa análise você contratar uma mão de obra mais cara para ter um retorno melhor lá na frente. E também a gente consegue fazer uma análise juntando todas essas etapas para garantir que aquela obra tenha um prazo execuível e um prazo justo. Porque como a gente sabe, alguns serviços necessitam de outros para serem iniciados, mas existem alguns outros que não necessitam dessa ordem, né? Então você pode ter, por exemplo, um quarto em que o gesseiro já fez o forro de gesso e você já pode entrar com revestimento nele, porque já está tudo pronto. Mas no outro cômodo, você ainda tem o gesso fazendo, então não tem como você entrar com o pedreiro naquela hora. Mas os dois profissionais vão estar trabalhando no mesmo local, só que em cômodos diferentes. E aí que entra toda essa logística que a gente faz dentro do nosso cronograma. Então, depois de todas essas documentações, todas essas análises que a gente tem da sua obra, agora sim você consegue executar a sua obra com segurança, porque você vai ter ali toda uma análise técnica daquela mão de obra, sabe qual é o prazo real para aquela execução e também sabe quanto que ela vai custar de fato, sem ter alguma surpresa e sem ter algum aumento de serviço lá na frente. E tudo isso com base em contratos, claro, porque naquele planejamento você tem que fazer um contrato com todos esses profissionais para justamente ter aquele respaldo em caso de algum problema lá na frente. Mas, como já foi feita toda aquela análise prévia, provavelmente você não vai ter problema nenhum, porque escolheu os profissionais certos para fazer cada tipo de serviço. E toda essa preparação, se você está pensando, né, nossa, mas isso vai sair caro e vai enrolar minha obra e eu preciso começar amanhã. Mas, fazendo uma relação com as obras que não possuem planejamento, se você pegar o preço de uma obra planejada com uma obra que não foi planejada, ela sairá mais barata, tá? Mesmo com os custos desse planejamento,
E também o tempo que vai durar uma obra sem planejamento é igual ao tempo do planejamento dessa obra mais o tempo de obra planejado. Então você está vendo aí como que compensa você fazer isso tudo, porque com certeza o seu bolso vai agradecer e a sua cabeça também, porque eu tenho certeza que uma obra sem planejamento você vai perder a cabeça e vai ter muitos problemas lá na frente. Então, se você ainda está na dúvida de contratar uma equipe de planejamento para fazer a sua obra, eu te digo que o seu risco é altíssimo para você ter dores de cabeça lá na frente. Agora, não adianta nada também você ter todo um planejamento desse da sua obra e não ter ninguém para fazer o acompanhamento dela. Você precisa ter alguém dentro da sua obra que garanta que todas aquelas documentações sejam garantidas e sejam executadas. Porque você precisa ter todo o controle da mão de obra para saber se a produtividade está dentro do que foi contratada, se os valores que ele está recebendo está de acordo com os serviços prestados. Então tudo isso também tem que ser feito por um profissional. Afinal, você contratou uma equipe para fazer a sua obra porque você não tem tempo e nem expertise para instalar, levantando tijolos, pintando e nem fazendo nenhuma instalação. E a mesma coisa serve para o acompanhamento dela. Você precisa de um profissional para fazer todo esse gerenciamento e garantir que essa mão de obra que você contratou esteja fazendo exatamente aquilo que foi combinado. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like aqui e se inscreve no nosso canal, que toda semana a gente traz muito conteúdo para vocês. Muito obrigado por nos assistirem até aqui, eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço!